Olá, irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina. Hoje, terça-feira, 19 de agosto de 2025. O tema de hoje, a entrega do Decálogo. O Decálogo, como nós já sabemos, é os mandamentos. Eles se dividem em dois grandes grupos, né? A primeira pedra, ela continha 4 mandamentos. E esses mandamentos apontavam para Deus. A outra pedra apontava agora os 6 mandamentos que apontavam para o próximo. E esses 10 mandamentos agora, essas 10 palavras de Deus, elas têm um propósito de nos mostrar o amor de Deus para com o ser humano e o amor que nós devemos ter para com Deus e o amor que nós devemos ter para com o nosso próximo. Então são duas tábuas que se juntam e formam um único bloco e elas se entrelaçam agora nesse propósito, de nos mostrar que a base do trono de Deus é o amor. O Decálogo não começa com os mandamentos, mas começa mostrando a graça de Deus por nós. Então Deus, ele quer nos mostrar não são somente regras, não são somente princípios, não são somente obediência, mas ele quer mostrar para nós que o seu amor não tem limites. É algo incompreensível. O ser humano não tem capacidade de compreender o poder de Deus, o amor de Deus, a soberania de Deus, por mais que nós venhamos tentar fazer isso. A palavra-chave do Decálogo é justamente o que está em Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor. Paulo justamente diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse o dom de transportar uma montanha para outro lado, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu entregue todos os meus bens, se não tiver aos pobres, dê aos pobres. Se não tiver amor, de nada adianta. Então você percebe muito bem que para nós realmente obedecermos verdadeiramente a Deus, nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Não é simplesmente cumprir regras e mais regras. Não, esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas têm vivido uma vida espiritual sem vida, porque elas não estão apenas preocupadas em cumprir regras, elas não estão preocupadas em amar a Deus, em verdadeiramente se perguntar por que faz isso ou por que faz aquilo. E aqui nos mandamentos nós percebemos aqui que a divisão, como já falei, começa que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Não terás outros deuses diante de mim, começa Deus falando assim. E não tomarás para ti imagem de escultura e nem farás semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses 4 primeiros mandamentos, eles demonstram justamente a nossa entrega ao nosso Deus. E em tê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, aquele que, além de ser o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E os outros mandamentos estão justamente que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, respeitá-los, né, o 5º mandamento, respeitar a vida, como nos diz o mandamento o 6º mandamento, respeitar o casamento, como nos diz o 7º mandamento, respeitar a propriedade das pessoas no 8º mandamento, respeitar a reputação dos outros no 9º mandamento, e respeitar a si mesmo, para que nenhum desejo egoísta venha manchar a nossa vida, diz o 10º mandamento. Então, tudo se resume ao amor. A lei de Deus, a base do trono de Deus é o amor. Por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque ele não conseguia entender isso no seu coração, embora foi criado como um ser perfeito. Mas depois de um tempo, ele começou a duvidar do amor de Deus, questionar o que era a organização do céu. E, infelizmente, a inveja nasceu no seu coração pelo próprio Cristo, né? Que o levou a ele tomar essa atitude. E hoje o mundo sofre justamente por causa disso. Jesus disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, ou guardem os meus mandamentos. Está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Em 1 João 4, 20 e 21, a verdadeira obediência é uma expressão de amor e gratidão para com o nosso Senhor Jesus. Um amor expresso poderosamente de uma forma como nós tratamos o nosso próximo. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, e nós possamos demonstrar o amor de Deus no nosso trato diário com o nosso próximo, para que as pessoas possam ver em nós o amor de Jesus, e nós não venhamos viver de aparência, que o egoísmo não faça parte do nosso coração, nem a inveja, nem a prepotência, nem a arrogância, nem a autossuficiência, mas que nós possamos ser cheios dos frutos do Espírito Santo, como está nos relatado no livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que convidamos, Senhor, a continuar conosco, a nos usar como instrumento do Teu amor.
Não nos deixe, Senhor, seguir os nossos próprios conceitos, as nossas próprias ideologias, mas que nós possamos, fundamentados na Tua palavra, ser guiados pela mesma, para cumprir as Tuas verdades, em nome de Jesus.